Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Capítulo 5 do Evangelho de João. Uma cura. Jesus cura uma pessoa doente. Quando vem a palavra de cura, me lembro de umas musiquinhas bonitas. Eu acho que a gente vai cantar uma mais antiga que todo mundo conhece. Já imaginou se Jesus passasse pela tua vida e aí Ele fizesse algumas curas em algum momento da tua existência? Vamos dizer assim: Jesus. Não, é com força, com coragem, com fé. Jesus, vem caminhar na minha vida. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir tua mão a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Eu acho que na nossa vida existem tantos lugares que a gente não pode ir, mas Jesus pode. Existem tantos lugares que na verdade nós deveríamos levar Jesus. Aquele homem sofria de uma paralisia há 38 anos. Se ele não estivesse ali naquele momento em que Jesus passou, talvez ele permanecesse o resto da sua vida na paralisia. Só que Jesus, numa palavra poderosa, ele diz ao homem: levanta-te e anda. Lembram-se que essa palavra é um imperativo, é uma ordem? Eu me lembrei lá do Gênesis. Quando Deus vai criar o mundo, ele diz assim: faça-se a luz. O que acontece? A luz se fez. Ele olhou para o homem e disse: levanta-te e anda. O que o homem começou a fazer? Levantou e andou. O homem, sem a palavra de Deus, é paralisado. Nós, sem a palavra de Deus, não somos capazes de sermos ou nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. Aquele homem precisava daquele encontro, como nós muitas vezes precisamos do encontro com Jesus. Para fazer o quê? Fazer a diferença. Mas para isso, caríssimos irmãos, é preciso escutar. É preciso estar no lugar certo. É preciso nos encontrarmos com a pessoa certa, que é Cristo. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. É o tanto de tempo que esse homem ficou ali. E quando Jesus chega e pergunta para ele: você quer ficar curado? Vocês notaram que ele não respondeu? Ele não disse: eu quero. Vocês notaram isso? Ele começou a falar: Senhor, já tem um tempão que eu estou aqui em volta da piscina, mas tem sempre alguém que pula na minha frente. Gente, uma desculpa cola uma semana, um ano. Uma desculpa não cola 38 anos. O que vocês acham? O que está acontecendo com aquele homem? Ele não estava paralisado somente nas suas pernas. Aquele homem estava paralisado no seu coração, na sua mente, na sua existência. Entendo a pedagogia de Jesus. Eu não sei se a senhora se recorda, quando Jesus curou a sogra de Pedro. Não sei se a senhora se recorda. Jesus estendeu a mão para ela e levantou a sogra de Pedro. Jesus deu ali afeto, Jesus deu ali carinho, e ela logo se colocou de pé.
Mas com esse homem, Jesus não faz esse gesto. Jesus simplesmente diz para ele: levanta-te e anda. Muito provavelmente, aquele homem era um vitimista da vida. Quando nós nos fazemos de vitimista, a vida não anda. Aquele homem, ao invés de tomar para si a busca da sua cura, ele preferiu culpar os outros. Vem alguém na minha frente e entra na piscina. Gente, como eu disse para vocês, por 38 anos, e diante de Jesus aquele vitimismo não colou, aquela resposta não colou. O que Jesus faz então? Pedagogicamente Jesus ordena: olha meu amigo, para de ser vítima. Olha meu amigo, está na hora de você se levantar, porque o seu grande mal é esse: você se acostumou na vida de pessimismo, você se acostumou a reclamar. Caríssimos irmãos, quantos de nós vivemos paralisados na vida, porque às vezes nos acostumamos só a reclamar, a murmurar e a sermos vítimas. A primeira cura que Jesus estabelece naquele homem é a da sua vontade. Jesus perguntou: você quer que eu te cure? Ele culpou os outros. E Jesus, sem tocá-lo, porque os outros enfermos Jesus tocava, Jesus está dizendo: pode se levantar, recobra o ânimo, recobra a coragem, acredite na minha palavra, porque a minha palavra é capaz de colocar qualquer pessoa de fé. É isso que Jesus estava dizendo. A palavra de Jesus coloca qualquer ser humano de pé. E a expressão é linda. Hoje de manhã eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, hoje é o primeiro dia do mês, não é, gente? Tem gente que está falando que já está cansado do ano de 2025, pelo amor de Deus, não é? Primeiro dia do mês é o dia da gente abrir os ouvidos e o coração e falar assim: Senhor, eu quero estar de pé. Senhor, eu quero andar. Eu quero estar de pé para quê? Eu quero estar de pé para fazer o bem. E como é importante nós proferirmos também essa palavra aos outros. Quantas pessoas às vezes estão aí prostradas? Quantas pessoas estão de repente esperando só uma ligação, uma mensagem, e como Jesus nós falarmos: levanta-te, levanta a cabeça, levanta o coração, levanta o ânimo, não é? Eu não sei como é que você está em casa. Cadê? Deixa eu ver com o pessoal que está em casa. Olha só, talvez você está com a tua esposa em casa, tua esposa desanimada, fala para ela: levanta minha filha, passa um batom, penteia o cabelo, levanta-te. Às vezes a gente tem que fazer o quê? Melhorar o astral, porque a paralisia, como dizia, não é somente física, mas muitas vezes a paralisia é psicológica, é espiritual, e nós precisamos cuidar dessas dimensões da nossa vida. Cuidando como? Levando Jesus de fato para dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como isso é importante. Anda. Jesus não diz só levanta, mas anda. Vai buscar os teus sonhos. Anda, vai buscar os teus projetos. Anda, vai buscar o Senhor. E notem que coisa interessante: Jesus tem 2 encontros com aquele homem. Primeiro, na entrada de Jerusalém. Qual é o segundo lugar em que Jesus encontra o homem? No templo. Cadê o prefeito que me trouxe uns doces maravilhosos aqui? Cadê o prefeitão? Quem que é? É você que trouxe os doces para mim? Aqueles doces tão bons, hein? Eu não experimentei antes da missa, porque não pode comer antes da missa. Mas não tem nenhum de nozes lá não, né? Mas olha que coisa interessante que Jesus faz, né? Ele encontrou o homem pela segunda vez no templo. Quando a gente recebe uma graça de Deus, onde que a gente vai, será? Porque tem pessoas que viram as costas para Jesus. Só vão ao templo para pedir alguma coisa. Só vão à igreja para pedir alguma coisa e depois se esquecem de agradecer. Mas aquele homem não. Aquele homem voltou para o templo. E foi ali que ele reconheceu Jesus no segundo encontro. No primeiro encontro ele não sabia quem era Jesus, mas no segundo encontro ele reconheceu Jesus. E coisa bonita, deixava os fariseus muito irritados. Aquele homem começou a espalhar para todo mundo o que Jesus tinha feito com ele. Quem aqui já recebeu uma graça de Deus? Levanta a mão. Quem já recebeu uma graça na oração? Todos vocês?
Olha, aquela mulher linda que está ali, aqueles cabelos brancos ali, a senhora já recebeu uma graça do Senhor? Muitas graças. Será que a senhora é como aquele homem que fala de Jesus todo dia? Porque quando nós recebemos uma graça, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Mas por que, Luciana? Por que Paulo? Olha só, esse casal maravilhoso foi o primeiro casal a se casar aqui na Rede Vida, aqui no Santuário da Vida. Mas por que nós precisamos falar, vocês que são jornalistas maravilhosos aqui da Rede Vida? Porque o que é bom, a gente precisa mostrar ao mundo. A nossa boa experiência de Cristo, seu João, nós precisamos mostrar ao mundo para tirar outras pessoas da paralisia. Para fazer com que outras pessoas se levantem, para fazer com que outras pessoas proclamem também o nome de Cristo. Amém? Vamos encerrar com essa cançãozinha novamente? Isso. Eu quero combinar com vocês, hein? Para você também que está nos acompanhando pela Rede Vida, pegue esse versículo, João 5:8. Manda para alguém depois da missa. Evangelize. Especialmente se você conhece uma pessoa que de repente está na depressão, está na dor, passando por um momento de confusão. Diz assim: Jesus mandou te dizer: levanta-te e anda. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Que a gente apresente o nosso coração ao Mestre. Muitas vezes a gente está paralisado na tristeza. O Papa Francisco, refletindo sobre esse evangelho, ele disse que a tristeza é a semente do diabo. Aquele homem estava triste, não conseguiu nem olhar para Jesus provavelmente. Tinha semente do diabo impedindo aquele homem se tornar melhor. A semente da alegria é a do Espírito Santo. A alegria é o dom do Espírito Santo. Que Jesus possa passar pelas vidas de quem está aqui, mas que Jesus passe também pela vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir tua mão a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que as palavras do Evangelho, assim como curou aquele homem, nos cure, nos liberte de todos os males e nos faça levantar e andar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.